Bora sim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai entender o conceito de diagramas de tempo. O que acontece? O diagrama de tempo, como eu esbocei aqui na figura para vocês, ele nada mais é do que um gráfico bem simples, em que você tem no eixo horizontal, normalmente, tá? É assim que ele é representado no eixo horizontal com o tempo, e no seu eixo vertical você tem os níveis lógicos, 1 e 0, para o caso de sistemas digitais. Ah, Roberto, o diagrama de tempo sempre é assim? Não, depende da área que você está trabalhando. Você pode ter outras variáveis aqui, de amplitude, que pode valer algum outro valor, não sei, depende do que você está trabalhando. E um eixo do tempo. Para os circuitos digitais, quando se refere a diagrama de tempo, é isso. E como é que você interpreta ele? É o seguinte, uma vez que você tiver um diagrama de tempo, você vai ter tempos, ou seja, espaços, intervalos de tempo, que eles não necessariamente precisam ter o mesmo valor, tá? Fique bem claro isso. Então vamos supor que eu tenho um tempo T1, um tempo T2 e um tempo T3. Perceba que nesses intervalos o que acontece? Para o tempo T1, eu estava com nível lógico alto. Depois caiu para nível lógico baixo, de T1 a T2. Depois de T2 a T3, perceba que o nível voltou a ser nível lógico alto. Ah, mas como assim? Olha só, aqui ó, de 0 praticamente, né, começa em 0 até T1, estava em nível lógico alto, meu gráfico. De T1 até T2, o que aconteceu? Ele foi para nível lógico baixo. Perceba que ele está se referindo aqui ó, ao nível lógico baixo e ao nível lógico alto. De T2 até T3, ele foi para onde? Ele foi para nível lógico alto, de novo, entendeu? Então é assim que a gente faz a análise do nosso diagrama de tempo. A partir disso, a gente pode dividir os diagramas de tempo em dois tipos. O que se refere a circuitos combinacionais e o que se refere a circuitos sequenciais. Perceba. Começando pelos circuitos combinacionais, eu vou ter aqui o caso, por exemplo, que eu estou analisando uma porta lógica AND. Eu tenho as entradas A, eu tenho as entradas B e eu tenho a saída dela, x igual a A e B, certo? Eu sei como funciona essa porta lógica, mas e se as minhas entradas elas variassem ao longo do tempo? Eu não fizesse uma combinação fixa, 0 e 1, por exemplo. Eu ficasse variando, hora aqui é 0 e 1, depois vai para 1 e mantém 1, depois volta a 0 e vai para 0. E aí, como é que eu faço essa análise no tempo? Muito simples. Você vai desenhar cada entrada no seu diagrama de tempo, baseado nas alterações que elas estão tendo. Depois, cada entrada, A e B. Depois você vai fazer a interpolação entre cada instante de tempo que variou as suas entradas. E aí você vai descobrir a sua saída. Nossa, Roberto, como assim? Não entendi. Vamos lá. Eu tenho a entrada A e eu sugeri nesse exercício que a minha entrada A ela tivesse a seguinte característica. 0, aí ela foi para 1 aqui nesse instante, depois ela estava em 1, foi para 0, depois ela subiu, depois ela desceu de novo. A entrada B, por sua vez, ela manteve em 0. Aí, uma vez que a entrada A estava em nível lógico alto, eu resolvi manter ela em 0. Aí depois eu resolvi subir, mandei em nível alto. Aí aqui ela foi para 0, depois ela subiu e manteve. Beleza. Isso daí é algo que o seu problema, algo que você vai decidir o que vai ser. Agora, a sua saída, você pode fazer o diagrama para descobrir como é que ela vai se comportar. Como é que a gente vai definir, então, aqui no nosso diagrama de tempo, quem são os intervalos T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7? Para isso, eu vou depender do quê? Primeiro, ou de uma condição externa a mim, que vai falar assim, ó, Roberto, o meu circuito, a minha saída, vamos supor que eu tivesse algum sistema de controle nessa porta lógica, que fala assim, ó, só quando variar o meu tempo de tantos em tantos segundos, que eu quero que você analisa. Isso é uma forma. Só que a forma mais convencional que a gente tem é os tempos normalmente não serem os mesmos, a minha combinação de entradas, elas não necessariamente ocorrem no mesmo instante, certo? Então, os meus tempos, apesar de aqui estar espaçado bonitinho, não são os mesmos. Então, por exemplo, o meu tempo T0 é o meu tempo inicial de análise. Então, você faz um gráfico assim na vertical para você visualizar isso. Depois, eu vou ter o meu tempo T1. Quem que definiu esse meu intervalo T1? Foi o intervalo de iniciar o circuito até uma das minhas entradas mudar de nível lógico. Perceba que meu B, ele iniciou em 0, manteve em 0, beleza. Só que o meu A, ele estava em 0 e aqui ele foi para nível lógico alto. Então o que você faz? Você marca isso daqui também, certo? Você marca ele. Depois, o que vai acontecer? Vai acontecer no instante T2 aqui, por que eu marquei esse instante como T2? Porque, perceba que minha entrada B, ela variou aqui, ela estava em 0 e ela foi para nível lógico alto. Então, aconteceu uma variação na entrada. Aconteceu uma variação na entrada? Então, marca esse tempo de novo. T2. Beleza, vamos ver qual que é a próxima variação.
Opa, pera aí, aqui ó, o meu A, nesse instante depois de T2, o meu A variou aqui ó, antes do meu B variar. Então também a gente marca aqui ó, e chama ele de T3. Mesma coisa, seguindo a análise a partir de T3. Opa, houve aqui uma mudança no meu B. Então ó, eu vou chamar ele de T4. Perceba que o intervalo de tempo ele é menor nesse caso, de T3 para T4. Mas a gente não está analisando um intervalo de tempo fixo. É um intervalo de tempo que vai depender do quê? Da minha borda, que a gente chama. Se é a minha borda de subida ou a minha borda de descida. O que é essa borda, Roberto? A borda é quando você tem um estado inicial, pode ser em 0 e ele passa para nível alto, ou quando você tem um estado inicial alto e ele passa para nível baixo. Isso é chamado de borda. Por que borda? Porque é essa parte aqui, ó. Você tá vendo que é a bordinha? É aquela faixa de transição aqui, ó. Essa e essa daqui. Essas são as minhas bordas. Tá? Então, toda vez que num diagrama de tempo você tiver uma borda na entrada, você vai marcar aquilo ali como um tempo, tá bom? A ser aferido. Então, perceba, aqui ó, nesse outro instante, variou aqui a minha borda para minha variável A, então eu marco ele também. Legal, aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Ele variou aqui para o meu B, eu vou marcar também esse tempo. E por último aqui, ó, variou aqui o meu A aqui no finalzinho, então, terminei. Beleza. A partir desse momento, você vai olhar esse diagrama e você vai falar assim, nossa, Alberto, tá confuso pra caramba, né? Porque eu estou cheio de barra aqui. Na verdade, não. Ele tá muito claro. Perceba o seguinte. Uma vez que eu sei quem que é nível lógico alto e quem que é nível lógico baixo, basta eu ver essas divisões aqui de tempo, que são, na verdade, a variação de cada entrada no tempo, que vai me gerar combinações instante a instante. Então, para essa entrada A, nesse instante inicial aqui, de T0 até T1, quanto que valeu o A? Ele estava em nível lógico baixo, ele valeu 0. E quanto que estava o B? Também estava em nível lógico baixo, ele valeu 0. Então, olha só, para aquele instante de T0 até T1, eu tenho uma combinação aqui. Uma combinação que fica clara de ser vista, 0 e 0. Então, quem que vai valer meu x, que é a minha saída? Já que ele é a operação A e B, então teria que fazer 0 e 0, que vai ser 0. Agora, perceba outro instante. Perceba do instante de T1 até T2. De T1 até T2, quanto que valeu A? A estava em nível lógico alto. E quem que estava valendo B? B, por sua vez, ele estava em nível lógico baixo, ele se manteve. Ou seja, fica mais fácil de você visualizar, porque você tem aqui as barrinhas no tempo que indicam o intervalo de análise, e você só precisa olhar então aqui agora o nível, se ele está em nível lógico alto, se está em nível lógico baixo. Aí você marca os valores, então nesse caso estava em nível lógico alto 1, e esse daqui em nível lógico baixo 0. Você faz o E deles, fica 1 e 0, que vai ser 0, o resultado. Certo? E a partir disso, você pode montar o seu diagrama. Então, você tinha o quê? Você tinha 0, 0, o próximo vai ser A, nível lógico alto, como você pode ver. O B é a mesma coisa, nível lógico alto. Quem que vai ser o seu X? 1 e 1 vai dar um resultado. Mesma coisa aqui. A, nesse intervalo aqui, ele vai valer quanto? Ele vai valer 0 nesse intervalo. Então, eu vou ter 0. Quanto que vai valer o B? Opa, o B está valendo 1. Então, 0 e 1 vai valer quanto? Vai valer 0 nesse intervalo. E aí você vai continuando a análise. Então, pode terminar aqui o exercício para você treinar. A partir disso, nesse caso aqui, eu já mostrei para vocês em rosa, na figura inicial, como seria a forma de onda. Mas, você depois disso, você desenha ela. Então, eu vou colocar em preto aqui. A partir disso, você vai desenhando instante a instante. Então, do instante que eu liguei o circuito até o T0, estava em nível lógico baixo. Do T0 ao T1, ele estava em quanto? Ele estava em nível lógico baixo. Do T1 até o T2 estava em quanto? Estava em nível lógico baixo. Então você continua desenhando aqui o esqueminha. Ah, legal. Do T2 até o T3 ele foi para quanto? Ele foi para nível lógico alto. Então você desenha ele aqui. Beleza. Do T3 até o T4 ele estava em quanto? Nível lógico baixo. Entendeu? E assim por diante. Aí você vai ficar com esse gráfico aqui. Aí você só termina de desenhar ele bonitinho, ó, em forma de quadradinho aqui, ó. Pronto. É assim que você vai fazer. A partir das suas análises, você gera os intervalos de tempo de cada análise e aí você desenha a sua saída, tá bom? Aí é o que a gente vai fazer agora, a análise para um circuito sequencial. Então olha que legal, nesse agora exemplo a gente vai ter o LET, que a gente viu da aula passada, o LET com porta NOR. E aí eu vou supor que eu tenho as minhas entradas, set e reset, da seguinte forma. Set em estado 0, nesse intervalo aqui ele foi para 1, depois manteve um maior tempão em 0, depois deu um pulso para 1. O reset, por sua vez, ele alterou algumas vezes aqui no meio do percurso. Aqui já está com o resultado. Tá, mas vamos montar passo a passo para a gente ver como é que faria. Então eu tenho que primeiro definir os intervalos de tempo baseado nas minhas bordas de cada entrada. Então, vou colocar aqui em outra cor para vocês. Nesse caso aqui, ó, tá, começou em 0. Começou em 0, o que que aconteceu? Ó, a minha borda, ela tá aqui, ó, em vermelho. Eu vou desenhar para vocês. Essa daqui é a minha primeira borda. Beleza. Depois, aqui, ó, o meu reset não variou, só que o meu set variou. Então eu marco outra borda aqui, ó. Depois aqui, andando de novo, ó, variou aqui o meu reset, então eu marco outra borda aqui. Variou aqui de novo o meu reset, marco outra borda aqui. Variou aqui, ó, o meu reset de novo, marco outra borda aqui. E de novo aqui, o reset variou aqui, marco outra borda aqui também. E aqui, por sua vez, o set variou aqui,
marco uma borda e variou aqui de novo, marco outra borda. Beleza, uma vez que a gente definiu as bordas de tempo, então a gente tem que ver o quê? Quais são os níveis lógicos baseado em cada intervalo. Inicialmente o set ele estava em 0, o reset ele estava em 0 também. Depois o que aconteceu? O meu set foi para nível lógico alto, então ele estava valendo 1, e meu reset estava valendo 0. Depois foi para 0 e manteve em 0. Depois manteve em 0 e foi para 1, o reset. Depois ambos ficaram em 0. Por sua vez o set foi para 0 e o reset foi para 1. Depois 0 e 0 para os dois. E por último o set foi acionado e o reset desacionado, terminando ambos em 0 desacionado. Beleza, então nos intervalos que a gente identificou, a gente tem as combinações instante a instante. A partir disso a gente pode saber como é que vai ser a minha saída Q, nesse caso. Então analisando Q, o que acontece? Inicialmente, quanto é que valia o set e o reset? Valia 0. Então o meu Q, ele ia ser o quê? Ele ia ser o valor Q original. Eu assumi que o valor Q original começava em 0, tá bom? Só para iniciar minha análise. Depois, uma vez que o meu set ele foi para 1 e o meu reset ele estava em 0, o que aconteceu? O meu Q ele vai para nível lógico alto. Depois, por sua vez, o que vai acontecer nesse outro intervalo? Set em 0, reset em 0, mantém o nível lógico anterior. Quem que era o nível anterior? Era nível lógico alto no Q. Então ele vai manter. Depois, eu vou ter 0 no set e reset vai ser 1. Então, nesse caso, vai para nível lógico baixo, obrigatoriamente. Depois, 0 e 0 para set e reset, mantém o nível lógico anterior, que era 0. Mantive agora o meu set em 0 e meu reset em 1. Como isso faz com que meu Q vá para 0 e ele já estava em 0, então vai manter em 0. Depois, 0 e 0 no set reset mantém o nível lógico anterior, que era 0. Por sua vez, set foi para 1, reset foi para 0, então vai obrigatoriamente Q para nível lógico alto. E assim a gente termina a nossa análise. Mantendo em 0 o set e o reset, ele vai manter o nível lógico anterior. Depois você só termina de completar aqui bonitinho as barrinhas, para ficar em diagrama de tempo. Então você tem esse diagrama de tempo aqui para sua saída em preto. Entendeu? Então é essa a análise que você faz. Ah, Roberto, mas quando que eu uso isso? Você usa para todos os momentos que você for trabalhar em circuitos sequenciais, principalmente. Porque uma vez que você está variando, é muito difícil você ficar fazendo aquela análise, né? Que nem eu fiz na última aula de LET. Nossa, e se fosse tal possibilidade, a gente supõe que está acontecendo isso. Então, para ficar mais fácil de analisar, você faz o diagrama de tempo passo a passo, que você vai gerar todas as combinações. Então é meio que, se você pegasse um circuito que está variando no tempo, e você quebrasse ele em cada instante, que as suas entradas são fixas, e transformasse em pequenos circuitos combinacionais. Você vê que a cada instante de tempo, de 0 até T1, eu tenho o quê? Eu tenho uma combinação aqui. De T1 até 2, eu tenho outra combinação. Então é isso que é feito, tá bom? Bem, eu espero que a aula tenha ficado clara. Qualquer dúvida vocês deixam no comentário. Muito obrigado.